Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é meu último dia da RBS e eu queria que vocês me acompanhassem nesse dia, porque a RBS foi uma empresa muito importante na minha trajetória entre sair totalmente de sala de aula e ir para o mundo corporativo. Agora são 15 para as 9 por aí e eu preciso estar às 10 na empresa, então eu preciso fazer as coisas aqui em casa e ainda levar o equipamento para a sede. E não é notebook, é tipo um computador. E eu já tô meio atrasada, então ainda quero tomar café da manhã. E então vamos lá. Gente, que loucura. Tomando cafezinho e desabafando. Que é muito louco tu ter tido toda essa oportunidade de ter entrado numa empresa muito legal. E isso eu acho que é pra qualquer sonho assim, sabe? Porque às vezes a gente não tá preparado pra esse sonho. E quando eu consegui entrar na RBS, depois de um período conturbado, foi estranho porque parecia que eu não era merecedora daquilo, sabe? E não é porque é a empresa que vai dizer com que eu sou ou que comprove alguma coisa, mas tu ser chamada para um lugar que tu sabe que é referência na área que tu decidiu estudar, é como se fosse uma comprovação de que tu estava certa de seguir aquele caminho de fazer jornalismo, entrar para a área da comunicação. Então, muitas emoções sair desse lugar que me acolheu tão bem, sabe? A partir de agora eu tenho exatos 28 minutos pra sair de casa. E eu preciso arrumar o meu cabelo, escolher a minha roupa, desinstalar o computador e pedir um Uber. Eu coloquei só uma calça preta. Ai, gente, tá muito quente. Eu ainda coloquei um cropped e tive que fechar aqui, porque, né? E eu vou pegar o meu crachazinho. Nossa, esse sapatinho tá me ajudando muito. É muito prático. É isso, tô pedindo um Uber. Eu coloquei as coisas assim, ó. Esse monitor aqui. Olha, eu fui fazer compra ontem e deixei papel higiênico. E coloquei o resto aqui, nessa bolsa. Já pedi Uber, vamos embora. Meu Deus, o jeito que eu tô andando. Tá tranquilo, pouco pesado. Cancelou. Se eu não tivesse gravado, eu não ia acreditar que eu coloquei o horário errado na minha agenda. Achei, por algum motivo, que eu tinha que estar na RBS às 10 e na real eu tinha que estar às 13 horas e às 13h40 fazer o exame, né? Então, voltei pra casa, eu tava dentro do Uber já, ainda bem que não é tão longe assim. E aí eu tava no Uber, pedi pra ele dar a volta. E agora eu vou aproveitar pra fazer algumas coisas do canal e mais tarde, lá por 12h30 por aí, eu vou pedir um Uber pra eu poder ir no RBS finalmente. Foi esse aqui de planejamento mensal, porque eu gosto muito de definir metas, né, pro meu mês. Então eu acho bem legal que você pode definir a meta aqui. Agora deu, gente. Agora realmente é 12h30. Estamos em horário, já pedi Uber e espero chegar agora tranquila, em paz.
tô saindo, mas fiquei triste que eu tive que deixar o meu crachá. Eu faço coleção de crachá, como assim? Bom, gente, a maioria das coisas já foi feita. Eu queria comentar pra vocês, já que esse vlog vai ser um vídeo mesmo de como foi o meu último dia de contrato na RBS. Eu vou contar pra vocês porque era algo que eu tinha muitas dúvidas do que eu ia fazer e esclarecer algumas coisinhas da GUP, tá? Bom, para começar, a minha entrevista era para fazer parte do time de OPEC. OPEC significa operações comerciais. Por mais que tenha esse nome, essas operações elas não têm muito a ver com comercial da gente vender, e sim dos comerciais mesmo que aparecem na TV, dos VTs que a gente chama também, daqueles vídeos de propaganda, sabe? Eu fui contratada para um projeto que era eleições. Eu fiquei responsável por Caxias do Sul, então nas eleições municipais. Eu era a mediadora entre a RBS e o partido. E foi algo bem multidisciplinar, assim, porque ao mesmo tempo que eu era o contato principal para as inserções, ou seja, as propagandas, os comerciais e os partidos passarem, eu era responsável por responder e-mail, por atender chamada e assessorar mesmo o partido de como estavam entrando essas inserções de TV na programação. Além disso, eu era que recebia os mapas de mídia. Os mapas de mídia são nada mais do que qual programa vai em qual horário na TV. Então a gente recebe um mapa de mídia do TRE e a gente tem que conferir com o do partido, né? Ou dos partidos, porque não é só um, são vários, e aí é bastante coisinha pequena, assim, sabe? Mas que a gente é treinado por mais de um mês para conseguir organizar a nossa rotina. Tinha que avaliar os vídeos para ver se tava tudo certinho. Então, geralmente esses vídeos esse ano, né? Todos os vídeos eram de 30 segundos e aí a gente avaliava, via se tava tudo correto com o que o pessoal da RBS pede, né? Que tem algumas obrigações. E aí fazia a inserção na TV mesmo. Ao mesmo tempo que é um gerenciamento ali da tua organização, tu faz muita coisa operacional. E foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes, assim, porque por mais que eu tivesse em outras empresas mexido com o sistema, esse é um sistema muito específico que é da Globo de São Paulo, assim, digamos, a Globo, a matriz, né? Então, basicamente, é isso que um OPEC faz, né? Um operador comercial faz. Mas e por que eu quis me desafiar nesse cargo, né? É uma empresa que ela te abre muitas portas e eu gostei muito disso desde o começo, assim, quando a gente entrou sabendo que era um cargo temporário, mas que era uma empresa que ela ia te dar todo o apoio e suporte, tanto na organização quanto no apoio mesmo de precisar estar contigo até mais tarde. Então, no primeiro dia de eleições mesmo, eu e o time, né, trabalhei das 9 da manhã até as 2:30 da manhã. Então, foram muitas horas. E eu sabia disso. E toda vez que eu lembro, eu lembro como algo muito cansativo, mas como um aprendizado mesmo, que eu tinha que me virar naquele momento, porque, enfim, eu era responsável por aquele lugar, mas o time que estava lá da RBS, que me contratou, eles estiveram comigo até as 2:30 da manhã. Eu tenho como falar do meu líder, eu tenho como falar do meu setor, porque eles foram ótimos, assim, do começo ao fim. O Matheus, que era o meu líder, ele me orientou, ele me ajudou. Ele foi uma liderança, assim, que eu nunca tinha tido antes. Uma pessoa que dava feedbacks constantes pro time e individual. Então, ter estado na RBS e ter passado por esse momento me fez ser mais criteriosa para os próximos passos que eu vou dar também. E falando um pouco de como foi a seleção, que foi pela GUP, eu tenho alguns prós e contras com a GUP. Eu já fiz algumas entrevistas com eles e eu comecei a ver alguns padrões, assim, para eu ver mesmo de como tá o meu perfil lá na plataforma, porque às vezes a gente se enxerga de um jeito e a inteligência artificial nos enxerga de outro, dependendo muito do que a gente vai preencher lá na plataforma. Uma das entrevistas que eu tive não foi na RBS, o entrevistador ele me falou que o meu currículo na GUP ele era muito completo, e por mais que a gente ache que num currículo físico a gente precise exatamente ter 2 páginas, o meu currículo da GUP ele é muito detalhado com as coisas que eu faço, tanto em cursos quanto experiências. Quando eu fui baixar o meu currículo para ver, né, o que ele tinha falado, assim, por que será que ele falou que o meu currículo era tão completo? Será que são as palavras-chave? E não, era realmente que eu detalhava muito o currículo no sentido de
colocar tudo que eu fazia em cada experiência e em cada curso, inclusive na faculdade, né? E eu conheço muita gente que já se cadastrou em diversas vagas pela GUP e nunca foi chamada. Então eu acho que eu soube lidar com essa parte de completar muito e não te preocupa de ficar muito cheio de páginas, porque isso para eles não é tão importante assim. O meu, ele tem 12 páginas. E 12 páginas, imagina, tu entregar um currículo de 12 páginas físico, impossível. Falando um pouco da entrevista da RBS em específico, eu perguntei até pro Matheus como são feitas as entrevistas na RBS e ele disse que varia muito. Mas para essas operações comerciais, ele decidiu, como ele é um líder novo, né? Ele decidiu escolher basicamente o time dele. Então, a gente foi selecionado ali pela plataforma, então a plataforma já faz uma triagem. E aí, ele e a gestora de RH fizeram a seleção das pessoas que iam entrar para esse projeto Eleições. Operações comerciais é algo que provavelmente tu não vai ter uma experiência prévia, porque é algo muito diferente e muito específico. Algo que me serviu, assim, foi ler a descrição, né, da vaga e ver que eu tinha algumas qualificações que pediam ali, alguns requisitos. Por exemplo, ter trabalhado com sistema. Então, o tipo de sistema que eu utilizei no meu outro emprego não tinha nada a ver, mas a funcionalidade, tudo, tu conseguia te adaptar. Outra coisa que foi bem importante para essa vaga em específico foi ter um gerenciamento próprio, porque eu era responsável pelas eleições de uma cidade. Então, isso é muito grande. A gente está lidando com a democracia. E olhando assim de fora, eu fico pensando, nossa, eu fui responsável sozinha por uma cidade, sabe? Pelas eleições de uma cidade, da segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Então, isso é muito importante e isso vai te abrir muitas portas depois. Algo que eu acho que me ajudou também, que eu tenho aplicado muito nas entrevistas que eu tenho feito, é mostrar empolgação, sabe? Então, na primeira entrevista que eu tive, eu fui a última em falar. Eu sentia que as pessoas, claro, queriam falar, porque era o momento de mostrar iniciativa e de estar se mostrando totalmente disponível para a empresa, o que isso é muito bom também, mas mostrar empolgação, sabe? Eu acho que a gente às vezes foca muito no profissional e que eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas a tua parte humana conta muito também e o teu emocional também nessa hora conta muito, sabe? Não é porque tu vai ser o último em falar numa entrevista em grupo, que tu não tem iniciativa, não, pelo contrário, tu tem senso de deixar as outras pessoas falarem primeiro e que quando chegar a tua vez tu vai falar da melhor forma, sabe? O lado humano, ele vai te conectar com o teu recrutador e com o teu líder, sabe? Então eu acho que isso foi algo muito, muito importante, assim, inclusive foi um feedback que eu dei pro meu líder e foi algo que ele gostou, assim, de ouvir também. Então é isso, gente, eu acho que foram essas as dicas. Eu tô saindo muito feliz da EBS, eu não consigo ficar triste, sabe? No meu último feedback com o meu líder, ele tava triste e eu tava tipo, meu Deus, radiante, assim. E me contem se vocês têm mais curiosidade pra saber sobre algo específico, se vocês já fizeram alguma entrevista pra uma empresa grande, assim, e avisar pra vocês que não é porque não deu certo em uma vaga de uma plataforma de inteligência artificial que não vai dar certo nunca, tá? Eu tenho certeza que eu me candidatei em mais de 60 vezes na RBS e eu nunca tinha passado, e uma hora foi. E é isso, gente. E se tu tiver alguma dúvida e gostar desse tipo de vídeo, me conta aqui nos comentários que eu vou amar. A gente se vê no próximo e tchau!